Olá, tudo bem? Trazendo mais uma questão da SpaceX que diz o seguinte. O número real raiz cúbica de 25 oitavos mais 11 raiz de 2 sobre 4, mais raiz cúbica de 25 oitavos menos 11 raiz de 2 sobre 4, pertence ao conjunto. Questão bacana isso aqui, não é verdade? Então tá, vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Olha só. Inicialmente a gente chama esse número aqui de x. Então vou considerar que esse número aqui vale x. X é igual a raiz cúbica de 25 oitavos mais 11 raiz de 2 sobre 4 mais a raiz cúbica de 25 oitavos menos 11 raiz de 2 sobre 4. Muito bem. Então, o que eu fiz aqui? Inicialmente, considerei esse número como sendo x. Aí a gente vai atrás desse x aí, tá bom? Bom, e agora eu vou elevar ambos os membros dessa igualdade à terceira potência, elevar ao cubo. Diante disso, a gente obtém, olha, x ao cubo é igual a quê? Ó, vou levar o cubo aqui também, tá? Raiz cúbica de 25 oitavos mais 11 raiz de 2 sobre 4 mais raiz cúbica de 25 oitavos menos 11 raiz de 2 sobre 4. Excelente. Fechou o parênteses aqui, elevei o cubo, tá? Então, nessa passagem aqui, o que eu fiz? Eu, pura e simplesmente, peguei a igualdade e elevei ao cubo. Bom, agora a gente vai lançar mão de um produto notável que diz o seguinte, o cubo da soma, olha, A mais B ao cubo é igual a A ao cubo mais 3 vezes A ao quadrado B mais 3 vezes AB ao quadrado mais B ao cubo. A é o cubo da soma. Vou usar esse produto notável aqui, observe que eu tenho aqui o cubo da soma também, não é verdade? Vou usar esse produto notável aqui, considerando o A como sendo a primeira raiz cúbica e o B a segunda raiz cúbica, tá bom? Diante disso, a gente obtém o seguinte, deixa eu vir aqui pro canto agora, ó, x ao cubo igual, ó, a ao cubo, a primeira raiz ao cubo, vai cortar o cubo com a raiz, sobra apenas o que está dentro, ou seja, sobra o 25 oitavos mais 11 raiz de 2 sobre 4. Excelente. Onde é que eu estou? Estou aqui agora, né? 3 vezes a ao quadrado b, ou seja, 3 vezes a primeira raiz ao quadrado vezes a segunda. Então, mais 3 vezes a primeira raiz ao quadrado, a raiz cúbica, de 25 oitavos, mais 11 raiz de 2 sobre 4 ao quadrado. O quadrado você pode colocar dentro da raiz, não tem problema não, tá? Ao quadrado, vezes a segunda raiz, que é a raiz cúbica de 25 oitavos, menos 11 raiz quadrada de 2, raiz de 2 sobre 4. Excelente, tá? Então, eu estou aqui, ó, 3 vezes a ao quadrado b. Bom, vamos para outra parte. Agora, 3 vezes ab ao quadrado. Então, é 3 vezes a primeira raiz vezes a segunda raiz ao quadrado. Então, mais 3 vezes a primeira raiz, que é raiz cúbica de 25 oitavos, mais 11 raiz de 2 sobre 4, vezes a segunda raiz ao quadrado. Essa raiz aqui é ao quadrado, ou seja, raiz cúbica de 25 oitavos, menos 11 raiz de 2 sobre 4 ao quadrado. Novamente, o quadrado você pode colocar dentro da raiz. Excelente, excelente. Onde é que eu estou? Aqui, né, só falta o b ao cubo, ou seja,
Essa raiz cúbica, o cubo, some a raiz, né? Você corta o cubo com a raiz, sobra o quê? 25 oitavos, mais 25 oitavos, menos 11 raiz de 2 sobre 4. Questão bacana essa aqui, não é verdade? Bom, vamos ver se dá para simplificar alguma coisa, pessoal? Então, olha só, o x ao cubo eu estou repetindo, tá? O x ao cubo aqui, estou repetindo. X ao cubo igual... vê se você concorda comigo. Olha, um 11 raiz de 2 sobre 4, aqui um menos 11 raiz de 2 sobre 4. Você pode simplificar. Esse, você cortou com esse. Aqui tem 25 oitavos, aqui também tem 25 oitavos. Dá para a gente somar essas duas frações. Como elas têm o mesmo denominador 8, basta somar os numeradores, né? 25 mais 25, 50. Então, 50 oitavos. Excelente. Mais, pronto, agora vamos olhar, pessoal, para essas duas parcelas aqui, olha, essa e essas duas aqui, tá bom? Observe que as duas parcelas têm em comum o fator 3, tá vendo? Tem em comum também a primeira raiz e a segunda raiz. Portanto, eu vou colocar isso tudo em evidência, tá? 3 vezes a primeira raiz vezes a segunda raiz. Vou colocar em evidência. Bom, então, 3, que multiplica a primeira raiz, que é a raiz cúbica de 25 oitavos, mais 11 raiz de 2 sobre 4, é a primeira raiz, vezes quem? A segunda raiz, que é a raiz cúbica de 25 oitavos, a segunda raiz aqui agora, né? 25 oitavos, menos 11 raiz de 2 sobre 4. Questão de altíssimo nível. Então não vai se perder. O que eu estou observando? O que eu estou observando? Olhei para essa parcela e essa parcela. E observei que elas têm o fator 3, a primeira raiz cúbica e a segunda raiz cúbica em comum. Então estou colocando em evidência aqui, tá? Escrevi o 3, a primeira raiz cúbica, a segunda raiz cúbica, abre parênteses. Bom, então essa parcela aqui, pessoal, dividido por isso tudo, vai sobrar uma raiz cúbica, né? Vai sobrar a primeira raiz cúbica, porque aqui eu tenho um quadrado, tá vendo? E aqui não tem um quadrado. Então, quando você dividir isso por isso, sobra uma vez a primeira raiz cúbica. Então, é a raiz cúbica de 25 oitavos mais 11 raiz de 2 sobre 4. Pronto. Mais... O que eu devo fazer? Dividir essa segunda parcela por isso aqui. E quando você dividir isso por isso, vai sobrar uma vez a segunda raiz cúbica, porque aqui a segunda raiz cúbica está ao quadrado, tá bom? Então, mais uma vez a segunda raiz cúbica, que é raiz cúbica de 25 oitavos menos 11 raiz de 2 sobre 4. Excelente. Fechou parênteses. Muito bem. Bom, vamos continuando, pessoal. Olha só. Observe que o que apareceu aqui dentro desse parênteses aqui, ó, que está aqui dentro do parênteses, é exatamente o nosso x. Tá vendo? Ó? O x é a primeira raiz cúbica mais a segunda raiz cúbica. Aqui eu tenho exatamente, ó, a primeira raiz cúbica mais a segunda raiz cúbica. Então, eu vou substituir tudo isso aqui por x, tá? Vamos ganhar um espaço? Vou fazer aqui em cima agora, tá? Vamos lá. Então, continuando aqui, o x ao cubo igual a 50 oitavos mais 3 vezes... Vamos resolver essa multiplicação aqui, olha. O produto de duas raízes do mesmo índice 3, você pode multiplicar, né, os radicandos aqui. Aí vai ficar a raiz cúbica de 25 oitavos mais 11 raiz de 2 sobre 4, que multiplica 25 oitavos, menos 11 raiz de 2 sobre 4. Excelente. Tá? Eu multipliquei aí as duas raízes
E conforme nós combinamos, tudo isso que aparece dentro do parênteses é o x. Então, vezes x. Pouco mais x ao cubo vai ser igual a 50 oitavos mais 3 vezes essa raiz cúbica aí. Vamos resolver o que está dentro da raiz? Olha, raiz cúbica. Observe que o que eu tenho aqui dentro da raiz, pessoal, é um produto de uma soma por uma diferença. E aí basta a gente usar aquele produto notável. Olha, o produto da soma pela diferença, a mais b que multiplica a menos b, é a ao quadrado menos b ao quadrado. Lembra disso? Produto da soma pela diferença, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Exatamente nesse contexto que a gente está, o produto da soma pela diferença. É o quadrado do primeiro, 25 oitavos ao quadrado é 625 sobre o 8 ao quadrado, 64. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ou seja, 11 raiz de 2 sobre 4 ao quadrado. Vamos fazer isso aqui devagarzinho, olha. O 11 ao quadrado é 121, o raiz de 2 ao quadrado é 2 sobre o 4 ao quadrado, 16. 121 vezes 2 vai dar 242. 242 sobre 16. Se quisesse simplificar aqui, não teria problema não, tá? Simplificar, tá? Isso tudo vezes x. Excelente, excelente. Vamos lá, pessoal. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui, o que está dentro dessa raiz cúbica? Vamos lá, vai ficar 625 sobre 64 menos 242 sobre 16. Vamos tirar o mínimo? O mínimo aqui vai ser 64. 64. 64 dividido por 64 dá 1, vezes 625 é 625. Menos 64 dividido por 16 vai dar 4. Vezes 242 menos 968. Excelente. 625 menos 968 vai dar menos 343. Ó, menos 343 sobre 64. Então, a gente obtém x ao cubo é igual a 50 oitavos mais 3 vezes a raiz cúbica de menos 343 sobre 64, x, né? X, não vai esquecer do x, né? Que questão interessante, não é verdade? Vamos lá. Então, x ao cubo é igual a 50 oitavos mais 3 vezes a raiz cúbica de menos 343 vai dar menos 7. E a raiz cúbica de 64 é 4. X. Já estamos chegando lá, né? X ao cubo é igual a 50 oitavos. Vamos fazer o seguinte, vamos passar tudo para o primeiro membro. Vai ficar assim, ó, x ao cubo. Aqui vai ficar menos 3 vezes 7, menos 21 quartos x. Então, para o primeiro membro, mais 21 quartos x. E aqui os 50 oitavos para o segundo membro, menos 50 oitavos igual a zero. Excelente. Bom, agora, tirando o mínimo, que nesse caso aqui equivale a multiplicar tudo por 8. Tudo por 8. Então, multiplicando por 8, a gente vai obter 8 vezes x ao cubo, 8x ao cubo. Depois, 8 vezes 21 quartos, 8 simplificado por 4 vai dar 2 vezes 21, 42. 42x, menos 50 oitavos vezes 8, menos 50. Igual a zero. Que dá para simplificar aqui, na verdade, dá para a gente simplificar aqui por 2, né? Simplificando por 2, a gente obtém 4x ao cubo, mais aqui 21x menos 25 igual a zero. Excelente. Aqui nós estamos simplificando, pessoal, ó, por 2. Pronto. E agora a gente analisa essa equação, pessoal. Não precisa resolver essa equação, porque quando a gente se depara com uma equação como essa, a gente pensa em especular as raízes, né? Pesquisar as raízes.
E o primeiro número que a gente pensa em pesquisar se é solução ou não da equação é o 1. E observe você que o 1 vai ser solução dessa equação. Olha só, porque 4 vezes 1 ao cubo mais 21 vezes 1 menos 25. Quanto é que vai dar isso? Ó, 1 ao cubo dá 1, vezes 4 dá 4. 21 vezes 1 dá 21. Menos 25 igual a 0. Então, isso mostra para a gente que x igual a 1, é uma solução dessa equação. Não é verdade? Ou seja, esse número bonito aqui, olha, ele vale 1. Observe que eu falei uma equação. Na verdade, pessoal, o x igual a 1 é a solução real dessa equação. Não existe outra. Porque todas as passagens que eu fui fazendo aqui são si, somente si. Observe que eu elevei ao cubo quando eu comecei a resolver essa equação. Se eu tivesse levado ao quadrado, aí correria o risco de aparecer soluções estranhas, tá? Mas o x igual a 1 é a solução da nossa equação e, portanto, esse número bonito aqui vale 1. E ele pertence a qual conjunto? O conjunto aqui, ele tem D, né? De 1 a 3, inclui o 1 aqui, tá bom? Portanto, a alternativa certa é a letra D.